Agora aqui, ó, produto de potências de mesma base. Então vamos agora multiplicar duas potências de mesma base. Para multiplicar potências de mesma base, devemos conservar a base e somar os expoentes, certo? Então, ó, com relação à base, conservar a base e somar os expoentes, ou seja, vamos usar aqui ó, o sinalzinho de mais, isso quando tivermos multiplicando as potências. Certo? Então, se eu tenho aqui ó, uma potência a elevado a m que multiplica uma potência a elevado a n, então repete a base a e os expoentes m e n passam a ser somados, ó, m mais n, certo? Por exemplo, considere o produto 3 elevado a 3 que multiplica 3 elevado a 4. Então, aplicando essa propriedade da potenciação, ó, 3 elevado a 3 que multiplica 3 elevado a 4, resulta em que, ó? Esse 3 elevado a 3 quer dizer que a base 3 se repete 3 vezes. 1, 2, 3. E o 3 elevado a 4, a base 3 se repete 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, essa se repete 3 vezes, essa se repete 4 vezes. 3 mais 4, 7. Então, o expoente vai ser, ó, 7. Então, 3 elevado a 3 que multiplica 3 elevado a 4 é igual, repete a base 3, são os expoentes. 3 mais 4, 7. Assim, 3 elevado a 3 que multiplica 3 elevado a 4 é igual a 3 elevado a 3 mais 4, que é igual a 3 elevado a 7. Pois 3 mais 4 dá 7. Agora, divisão de potência de mesma base. Para dividir potências de mesma base, não nula, certo? Devemos conservar a base e subtrair os expoentes, certo? Então, ó, mais uma vez, conserva a base, só que agora subtrai os expoentes, certo? Então agora é menos, isso quando for uma divisão de potências. E aí, ó, tá aqui a regra. Se você tem A elevado a M dividido por A elevado a N, isso é igual a A elevado a M menos N. Repete a base A e subtrai os expoentes. Vejamos o exemplo. Considere o quociente 5 elevado a 9 dividido por 5 elevado a 7. A mesma base 5. Observe que 5 elevado a 9, certo? Dividido por 5 elevado a 7. Podemos escrever na forma de fração. 5 elevado a 9 dividido por 5 elevado a 7. Esse 5 elevado a 9 quer dizer que a base 5 se repete 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 5 elevado a 7 quer dizer que a base 5 se repete 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí nós vamos eliminando aqui, ó, um 5 em cima com um 5 embaixo. Elimina mais um, mais um, mais um. Continuamos aqui, ó, mais um e por fim mais um. Resultando, ó, restando apenas o 5 vezes 5 aqui no numerador, ó, que dá igual ao quê? 5 ao quadrado, certo? Ou seja, temos assim que 5 elevado a 9 dividido por 5 elevado a 7 é igual a 5 elevado a 9 menos 7, que dá igual a 5 elevado a 2, que foi o que apareceu aqui, ó. Então, nós temos aqui nessas duas propriedades, ó. Se é uma multiplicação de potência de mesma base, vamos repetir a base e somar os expoentes. Se é uma divisão de potência de mesma base, vamos repetir a base e subtrair os expoentes. Agora nós temos potência da potência. Então, para elevar uma potência a um novo expoente, devemos conservar a base e multiplicar os expoentes, certo? Então, para elevar uma potência, devemos mais uma vez conservar a base. Só que agora multiplica os expoentes, certo? Então, a base ela está sempre sendo conservada. E aí o que vai ocorrendo com os expoentes é que nós iremos aplicando as 4 operações conhecidas. Primeiro a adição, depois a subtração, agora a multiplicação. Então vamos ver o exemplo.
Se eu tenho a elevado a m e essa potência é elevada a um expoente n, então nós podemos simplificar repetindo aqui a base a e multiplicando os dois expoentes, nesse caso m vezes n. O exemplo: considere a potência 7 a quarta elevada à terceira. Observamos aqui, ó, que 7 a quarta ela se repete 3 vezes. Então vai ficar aqui, ó, 7 a quarta uma vez, 7 a quarta duas vezes, 7 a quarta 3 vezes. Só que aqui eu tenho agora a multiplicação de 3 potências de mesma base. Então nós aplicamos o que nós vimos na primeira propriedade, que é a multiplicação de potências de mesma base, onde nós repetimos a base, nesse caso 7, e somamos os expoentes, que no caso vai ser 4 mais 4 mais 4. Então, repete a base 7, 4 mais 4 mais 4 dá 12, certo? Então, 7 a quarta elevado à terceira é o mesmo que 7 elevado a 12, elevado a 12. Ou seja, simplesmente 7 a quarta elevado à terceira é o mesmo que repete a base 7, multiplica os expoentes 4 vezes 3, que dá 12. Então, nós temos 7 elevado a 12, que é o que nós encontramos aqui anteriormente. Próxima propriedade: distributiva da potenciação em relação à multiplicação, certo? Para elevar um produto a um expoente, devemos elevar cada fator a esse expoente. Vejamos aqui o que ele quer dizer. Olha. Se eu tenho a multiplicação de dois ou mais valores elevado, todos eles elevados a um expoente, certo? Então, o que eu devo fazer é elevar cada um desses fatores a esse mesmo expoente. Aqui, ó, foi digitado errado. Está a vezes b vezes c elevado a n. Então, é a elevado a n vezes b elevado a n vezes c elevado a n. O mesmo expoente. Por exemplo, ó, considere a expressão 2 vezes 3 vezes 4, tudo isso elevado a 3. Observe que, ó, 2 vezes 3 vezes 4 é elevado a 3, quer dizer que ele vai aparecer 3 vezes. Então fica, ó, 2 vezes 3 vezes 4, 2 vezes 3 vezes 4 a segunda vez, 2 vezes 3 vezes 4 a terceira vez. Aí, como é uma multiplicação de todos os valores, então a ordem dos valores não vai alterar o produto. Então nós podemos observar que o 2 ele aparece 1, 2, 3 vezes aqui na multiplicação, ó. O 3 ele aparece 1, 2, 3 vezes e o 4 ele aparece 1, 2, 3 vezes. Então, ó, esse 2 que aparece 3 vezes fica 2 elevado a 3. O 3 que aparece 3 vezes fica 3 elevado a 3. E o 4 que aparece 3 vezes fica 4 elevado a 3. E assim, ó, está concluída, né, ó, a aplicação dessa propriedade. Ó. A vezes b vezes c elevado a n fica a elevado a n, b elevado a n, c elevado a n. Nesse caso, ó, 2 vezes 3 vezes 4 elevado a 3. Então fica 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3. Certo? Temos agora a distributiva da potenciação em relação à divisão. Certo? Então tivemos aqui a distributiva com relação à multiplicação. Agora a distributiva com relação à divisão. Para elevar um quociente a um expoente, devemos elevar o numerador e o denominador a esse expoente, certo? Então, quando ele se refere aqui a um quociente, ele está se referindo a uma fração. Ó. Então, se eu tenho a sobre b elevado a n, então isso quer dizer que eu tenho a elevado a n e também b elevado a n. Vejamos aqui o exemplo. Considere a expressão 8 quintos elevado a 3. Então, olha o que é que nós temos. 8 quintos elevado a 3 quer dizer que o 8 quintos vai aparecer 3 vezes. Ó. Então, 8 quintos vezes 8 quintos vezes 8 quintos. Aí eu tenho a multiplicação de frações. Então, multiplica numerador com numerador e depois multiplica denominador com denominador. Então, eu vou ter, ó, 8 vezes 8 vezes 8 e no denominador 5 vezes 5 vezes 5.
Aí no caso do numerador, o 8 aparece 3 vezes, então é 8 elevado a 3. E no caso do denominador, o 5 aparece 3 vezes, então 5 elevado a 3. Comprovando assim a propriedade, olha, que no caso A sobre B elevado a N, ficou A elevado a N, B elevado a N. Então 8 sobre 5 elevado a 3, nós temos aqui ó, 8 elevado a 3 e 5 elevado a 3. Espero que vocês tenham gostado, no mais, hashtag fiquem em casa.